A briga entre os estados para atrair investimentos ganhou um título famoso na história recente do país: guerra fiscal. No último bloco do Repórter Senado, as distorções de um sistema que atribui a todos os níveis da federação a competência de arrecadar impostos. A liberdade que os estados possuem para definir alíquotas, o peso dos impostos nas tarifas de energia, nas telecomunicações e nos combustíveis. E o papel exercido pela Constituição de 1988 na construção do labirinto que representa o sistema tributário vigente no Brasil. No sistema federativo brasileiro, tanto a União quanto os estados e os municípios têm competência para arrecadar impostos e contribuições. São cerca de 60 tipos de tributos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário. Os principais tributos federais são o imposto de renda, o imposto sobre produtos industrializados e as contribuições destinadas a manter o orçamento da Seguridade Social, como a contribuição da Previdência, a COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o PIS e o PASEP. Nos estados, os tributos mais importantes são o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e o IPVA, sobre a propriedade de automóveis. Os principais tributos dos municípios são o Imposto sobre Serviços e o IPTU, sobre a propriedade de imóveis. Parte do Imposto de Renda e do IPI, arrecadados pelo governo federal, volta para os estados e municípios na forma do Fundo de Participação, uma fonte de receita livre para investimento em qualquer área. A atual estrutura de tributos se consolidou a partir de uma série de mudanças legislativas feitas do início da década de 80 até a Constituinte de 88. Os estados ganharam mais autonomia para fixar as alíquotas do ICMS. A União perdeu receitas porque teve que aumentar as transferências do Fundo de Participação. Em consequência disso, o governo federal criou novas contribuições e aumentou alíquotas de impostos. Numa federação em que ninguém deseja perder, o resultado da disputa é sempre o aumento da carga tributária. A União, os estados e os municípios compartilham receitas, mas também dividem responsabilidades. A pressão dos gastos para manter os serviços básicos nas áreas de saúde e educação, ou para a realização de obras de infraestrutura, cresce na mesma proporção dos impostos. E nem sempre há clareza sobre os responsáveis pelas despesas. O ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios. E aí qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo entenderia que é dos municípios. Mas, vírgula, sem prejuízo da participação dos estados e municípios. Portanto, não é de ninguém. Então, nós colocamos assim, expressões que atenuam, que amortecem a definição dessas partilhas e terminam sem saber o que é de quem. Objetivamente, alguém sabe de quem é efetivamente ou exclusivamente a responsabilidade pela arrecadação do analfabetismo no Brasil? A resposta é não, porque se diz a responsabilidade é de todos e da sociedade, portanto não é de ninguém. Na Constituição de 88, houve, ao mesmo tempo, uma descentralização de tributos, de competências tributárias que eram da União em favor dos municípios e dos estados, mas, ao mesmo tempo, a União conservou nas suas costas, o governo federal, encargos muito pesados, especialmente encargos previdenciários, encargos na infraestrutura, nas políticas de equalização social, de políticas de assistência social, que são encargos muito pesados. Além do embate com a União, os estados travam entre si uma outra guerra. Por meio da redução de alíquotas do ICMS e por outros artifícios legais, buscam atrair empresas na expectativa de gerar desenvolvimento econômico. O problema é que, na maioria dos casos, disputam os mesmos investimentos. Foi o que aconteceu com esta gráfica, instalada há quase 20 anos no Distrito Federal. A empresa, que tem 65 funcionários e um faturamento anual de 14 milhões de reais, está de malas prontas. Vai se transferir para o estado vizinho de Goiás,
que ofereceu uma série de benefícios, como a redução do imposto sobre serviços e a isenção do IPVA e do IPTU. 5 gráficas do Distrito Federal estão seguindo o mesmo caminho. Tem uma consideração muito grande por Brasília, mas não podemos viver só de consideração, de respeito e de amizade. Temos que fazer o nosso negócio ser viável. E no momento ele está sendo inviável. Nós estamos impossibilitados de crescer por falta de área, por falta de incentivos fiscais, falta de incentivo com terreno e outras coisas mais. Para decidir mudar, o proprietário da gráfica também fez as contas da economia que vai conseguir na importação de uma nova máquina de impressão, que custaria mais de 7 milhões de reais. Como o estado de Goiás vai oferecer isenção do ICMS sobre a importação, a impressora alemã deve custar R$1 milhão a menos que no Distrito Federal. Na opinião de muitos empresários, a concessão de tantos incentivos fiscais não é um caminho sustentável para o desenvolvimento. Então, quando você fala de guerra fiscal, é prejudicial ao país como um conjunto. Veja que tem estados que deram e quebraram. E não cumprem muitas vezes aquilo que prometem, porque não tem nem condições de cumprir. Então tem que se acabar com a guerra fiscal sem a menor dúvida. Um outro problema é a liberdade dos estados para fixação de alíquotas. Nós temos casos clássicos hoje que apenas 3 produtos, energia, combustíveis e telecomunicações, representam, na maioria dos estados, 40%, 50% da sua arrecadação. A partir da Constituição de 88, a tributação sobre energia, telecomunicações e combustíveis, que era do governo federal, foi transferida para os estados. Rapidamente se transformou em uma das principais fontes de receita. Quem abastece o carro tem a convicção de que o preço do combustível é alto. O que muitos consumidores não sabem é que os impostos representam quase 40% do preço. Eu acho que é muito, né? Um absurdo, porque você já paga imposto em tudo, né? No alimento, no transporte. Então, assim, as pessoas infelizmente não têm um transporte de qualidade, então se sujeita a pagar esse imposto, né? Eu acho que deveria ser revisto com certeza. O que a gente está colaborando com o nosso governo é uma coisa impressionante. No caso das contas de luz e de telefone, a tributação é ainda maior. Quase a metade da fatura engorda a receita dos estados, causando revolta nos consumidores. É um absurdo, né? E o serviço que não funciona direito, a gente usa o celular aqui e não completa a ligação, e é um absurdo mesmo. Ainda mais que eles prestam um serviço defasado para a gente. Os grandes centros não. A energia não oscila em nada. Agora você vai morar nas cidades satélites para ver o tanto que a energia oscila e é cobrado absurdamente. Luz pública, exagero. Mais uma conferida no impostômetro. Em cerca de 35 minutos de programa, os brasileiros já pagaram mais de 61 milhões e meio de reais em impostos. Reforma tributária é um assunto que interessa a todos, mas muito distante de um consenso. Governo federal, estados e municípios apresentam grandes resistências em função do medo de perder receitas. Cabe ao Congresso Nacional debater uma solução possível, mas que certamente não vai agradar todos os atores envolvidos. Vontade política para transformar uma colcha de retalhos em um sistema simplificado e menos injusto parece um ingrediente indispensável na receita da reforma. Entra governo, sai governo, a reforma tributária surge como um dos temas mais importantes da agenda. Nem sempre o ambiente político é favorável às mudanças. O senador Fernando Collor lembra que, ao assumir a presidência da República, conseguiu apenas lançar a ideia de um imposto único, que foi rejeitada pelo Congresso. Na nossa época, havia, se não me falha a memória, quando eu fui presidente, o Brasil tinha 56 taxas, impostos e contribuições. Hoje eu acho que tem mais. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram enviadas ao Congresso Nacional 2 propostas de reforma tributária, mas houve poucos avanços. A primeira proposta, em 1995, estabelecia a alíquota única para o ICMS em todo o país. O objetivo era conter a guerra fiscal entre os estados. Houve pressão dos governadores e o projeto não foi levado adiante.
Naquela época, os estados tinham enormes problemas associados às questões de dívida pública, particularmente com o lançamento de títulos. Então, eu entendo que a prioridade naquela época foi fazer o saneamento de finanças dos estados. Não dá para tratar dos dois assuntos simultaneamente. É um acúmulo de problemas de tal ordem que não é administrável. No governo do presidente Lula foram apresentadas 3 propostas de reforma. Em 2008, houve uma nova tentativa de unificar a legislação do ICMS. Os estados de origem das mercadorias receberiam 2% do imposto. O restante seria destinado aos estados de consumo. Mais uma vez, a resistência dos que perderiam receitas impediu que a proposta sequer fosse votada pelo Congresso. O debate sobre a reforma tributária demonstra que nenhum estado parece disposto a aceitar a perda de autonomia em relação ao ICMS. Por causa disso, a proposta de criar um imposto federal que reúna numa mesma alíquota todos os tributos que incidem sobre o consumo não passa de uma bandeira, ainda que defendida por muitas vozes. O fato de construirmos um imposto de valor adicionado único não significa dizer retirar dos estados a sua capacidade de poder acompanhar, fiscalizar e, evidentemente, acompanhar, monitorar esse processo. Eu entendo, todavia, que isso deve ser um estágio final do processo. Se houvesse à disposição dos estados, sem perder a competência, né, de fiscalizar, né, criar uma legislação única para o ICMS e julgar todo esse produto dentro, todo esse sistema dentro de um imposto sobre valor agregado federal, administrado pela União, pelos estados, com repartição da arrecadação na boca do caixa do banco. E o Brasil hoje tem um sistema bancário dos mais evoluídos do mundo. Eles não perderiam receita. Uma das justificativas dos estados para lutar contra a perda de controle do ICMS é o fato de que a União tem um poder muito grande de criar tributos e concentrar receitas. Os estados, cada vez mais dependentes do governo federal, querem mais autonomia. Essa ideia, que é uma ideia muito aqui da União, do Tesouro, de que a União seria o grande pai que controla os estados, eu acho que é uma ideia ruim. Eu prefiro ver a federação como um condomínio, onde a União é o síndico. Então, na realidade, quem manda são os condôminos, no caso, os estados. No meu estado, por exemplo, Alagoas, não existe uma obra sequer que não esteja sendo realizada com recursos federais. Qual seria o caminho ideal para melhorar o sistema tributário? Promover uma ampla reforma ou fazer pequenos ajustes que solucionem problemas específicos? As últimas tentativas de aprovar grandes reformas por meio de emendas à Constituição fracassaram. Talvez porque, ao juntar tantos temas polêmicos em um mesmo projeto, tenham potencializado o conflito entre os estados e a União. Na mensagem que apresentou ao Congresso Nacional na abertura dos trabalhos legislativos, a presidente Dilma Rousseff afirmou que também no governo dela, a reforma tributária é prioridade. A presidente sinalizou que deve abandonar a ideia de fazer uma reforma geral em um espaço curto de tempo. Eu acho que a reforma tem que estabelecer um comando normativo global. Ela tem que dizer, olha, nós temos um desenho, vamos fazer o sistema tributário ter essa configuração. Agora, podemos fazer isso num prazo, por etapas, podemos consagrar a ideia do gradualismo, que é uma ideia que normalmente o bom senso indica, que é de você ir fazendo as mudanças ao longo do tempo. Nós não temos o pior sistema tributário do mundo. Não tenho a menor dúvida nisso. Se alguém quiser fazer uma experiência, passar um ano declarando imposto nos Estados Unidos, ele volta achando que aqui é o paraíso. Que não existe nada melhor do que isso aqui. Independentemente de quais sejam os primeiros aspectos reformados no sistema tributário, há uma certeza. Para diminuir a carga de impostos, é preciso fechar a conta que põe receitas e despesas em lados opostos. Uma reforma fiscal. Você não faz reforma tributária, quer dizer, a reforma no gasto, na receita, sem reformar o gasto. A instituição, o governo central, em geral, arrecadam muito
e gastam mal. O senador Aloysio Nunes Ferreira acredita que o momento político é propício para a realização de reformas no sistema tributário, mas acha que a iniciativa deve partir do governo federal, o que estaria demorando a acontecer. Isso é um ponto muito importante, porque a reforma tributária, que tem todos esses nós, essas complicações, essa complexidade técnica, se não tiver a força política, a capacidade de mobilização política do governo, não vai. A gente se despede com os números finais do impostômetro. Em pouco mais de 40 minutos de programa, os contribuintes brasileiros pagaram R$ 73.063.975,41 em impostos. O conteúdo deste programa você acessa pela internet no endereço www.senado.gov.br/TV. Este foi o Repórter Senado, Usina de Tributos. Até a nossa próxima edição.